Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Urocast, podcast oficial do Papo de Uro. Estou aqui honrado demais de participar junto com o meu clã, Pedro Oliveira, Joca Torres e nosso diretor do podcast, Diogão. É uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. E, bom, hoje, assim, nosso escopo aqui é apresentar principalmente a pessoa por trás do especialista e falar sobre muito além da urologia, né? Assuntos, trajetória e os detalhes aí que fazem a diferença na formação de um urologista. Tenho a honra de apresentar hoje aqui com vocês Plínio, Dr. Plínio Pinto, o Plínio, médico com formação na Universidade de Fortaleza, fez a sua residência de cirurgia geral e também a residência de urologia aqui na calorosa Ribeirão Preto, onde eu tive a honra de conhecê-lo ainda aqui por poucos dias, e complementou a sua formação com um fellowship de uro-oncologia e cirurgia robótica lá no AC Camargo, onde ele hoje trabalha como urologista já assistente. Então, primeiramente, gostaria de agradecer, Plínio, é uma honra estar aqui hoje conversando com você. Eu que agradeço, Fuzê. Muito obrigado aí também, o Joca, o Pedro. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Não precisa chamar de doutor não, viu? Que é isso. Vamos bater um papo aqui. E é isso aí. Bom, então, assim, primeiramente vou falar pro Joca só abrir um parênteses aí, que ele vai comentar quem que é o nosso público ouvinte, aí, até para a gente saber com quem que a gente vai estar conversando. A gente tem um público que 80% é de urologista, residente de urologia e residente de cirurgia geral. Então, esse é nosso público base aqui do Papo de Uro. E, graças a Deus, é um público fiel, que acompanha a gente. Tem residente de norte a sul do país. E a gente está conseguindo fazer essa interação com a galera, enfim, entre residente, urologista mais velho, formado, galera que está acabando de formar. Enfim, o pessoal está fazendo fellow já. E graças a Deus a gente tá dando muito, tá se dando bem aí com esse público, tá? A gente tá conseguindo alcançar essa galera. Muito legal e, assim, é uma honra a gente trazer sempre o convidado muito especial para a gente, que é residente de urologia, está vivendo essa trajetória, né? A gente tem o privilégio de poder perguntar para o nosso convidado da trajetória que hoje a gente vive ela, né? Então, assim, por exemplo, Pedrão é R5 aí, tá vivendo aquele gás da trajetória do R5. Então, assim, pô, olhando para um cara desse aí, Pedrão, qual que é a primeira coisa que você gostaria de perguntar para o Plínio? Não tem como começar esse podcast sem fazer uma pergunta pro Plínio, que é muito importante pra gente começar nessa conversa. O Plínio, no Ceará, é Fortaleza ou é Vozão? Alvinegro, né, pô? Alvinegro desde que fui gerado. E vai subir então, ou não? O Ceará vai, com certeza. Não, vamos ver, né? Eu acompanho mesmo, sempre fui sócio torcedor e ia pro Castelão na época da faculdade, bem antes, né? Na realidade, comecei a acompanhar em 2001. Mas tá difícil, viu? Na verdade é que tá difícil, o time ainda não deu liga. Mas vamos que vamos. Amanhã tem jogo lá na Bahia. Vamos ver o que é que vai acontecer. Muito bom. Importante é a gente se divertir, né? E aí, Plínio, começando aí nosso bate-papo. Eu sou São Paulino. São Paulino? Ah, tá bom. Tamo aí na decisão. Bom demais. E aí, começando o nosso bate-papo, como é que foi sua influência aí para você escolher a urologia? Era algo que você pensava desde a faculdade? Ou foi durante a residência de cirurgia geral? Como é que foi aí o processo para você escolher essa especialidade? Cara, então, a minha história é um pouco diferente, porque na realidade eu meio que já entrei na faculdade bem direcionado para fazer urologia. O meu maior ídolo, assim, meu pai, ele é uro-oncologista e a formação dele foi feita toda no AC Camargo, o Dr. Salvio, e ele, inclusive tem uma história muito engraçada, depois eu conto o nome dele, mas tudo bem. Ele fez a formação dele no AC Camargo, ele terminou como cirurgião oncológico. Na época, final dos anos 80, 86, a urologia, assim como todas as outras especialidades, ainda estavam
se desenvolvendo do ponto de vista oncológico especificamente, né, que é o que ele trabalhava. Então, o cirurgião oncológico, para você ter ideia, no início dos anos 80 ali até o fim, início dos anos 90, era meio que a referência para a cirurgia de câncer. O pessoal ainda não metia muito a mão, até porque esses tumores em geral chegavam já muito avançados. Imagina aí que na época o PSA estava começando a chegar, os tumores eram bem avançados e as cirurgias eram bem grandes, né? Não tinha nem cirurgia minimamente invasiva. A videolaparoscopia foi começar ali no início dos anos 90, eu acho que no Brasil, final dos anos 90, que deve ter começado a ter as primeiras cirurgias, né? Então, foi assim. Então, daí ele fez essa parte de urologia. Para você ter ideia, a primeira prostatectomia radical do Nordeste foi ele que fez. Então, assim, ele virou referência na área e trabalha lá até hoje em Fortaleza. Daí, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha muito essa ideia de seguir os passos, né? Tanto do ponto de vista de cirúrgico. Então, assim, a minha dúvida é se eu ia fazer cirurgia oncológica ou urologia, para ser bem sincero. Então, é um pouco bem diferente, né? Acho que não me prejudicou. Eu sempre tentei aprender tudo, o máximo. E foi indo, assim, né? As coisas foram acontecendo. Conforme o tempo foi passando, a gente vai tomando as decisões. O que também não foi fácil, porque você acaba passando por todo esse crivo de dificuldade, de, pô, onde é que eu vou fazer residência? Faço aqui, faço fora, vou para a escola X, vou para o canto Y. E aí a vida foi seguindo aí. É muito bom, né? Quando tem assim alguém para você consegue se espelhar de alguma forma, isso de certa forma baliza o seu caminho e ajuda em alguns processos de escolha. E como que foi esse processo aí para você? Você fez faculdade na sua terra, né, em Fortaleza. Como é que foi esse processo de decidir ir para São Paulo, continuar lá no Ceará? Porque lá tem ótimas residências também. Como é que foi essa decisão? Sim, sim. Então, eu entrei na faculdade bem jovem. Quando eu comecei, a gente, logo no início nos primeiros anos, assim, já começava, assim, Fortaleza, não sei se vocês sabem, mas lá existe uma competição muito grande, né? É muito competitivo, desde a época dos colégios, assim, para entrar em faculdade e tudo mais. Então, o crivo da residência, o crivo da faculdade já é um crivo muito alto, porque tem muita gente que vai para Fortaleza fazer faculdade, etc, etc. Então, já no início a gente começa a ficar meio que entrar na pilha, que é uma coisa que assim, eu não acho que é tão saudável, mas entrar na pilha de se preparar para a residência, seja agregando curricularmente, né, participar de ligas, trabalhos, etc, seja de outras formas. Então, assim, eu não sabia ainda se eu ia fazer fora ou lá. Realmente as residências de Fortaleza são muito boas, assim, a gente tem algumas residências hoje, especificamente na área de urologia do Hospital Geral de Fortaleza, o HGF, a própria Santa Casa é outra residência excelente, o próprio Hospital Universitário da UFC, o HU, o Walter Cantídio, né? Ele também é uma outra residência muito forte, entre várias outras. Então, assim, sempre é um pouco, sempre teve uma dúvida muito forte. O que aconteceu foi que, com o passar dos anos dentro da faculdade, que eu fui me ambientando mais com a cirurgia e com a urologia especificamente, eu fui vendo que estava tendo alguns avanços tecnológicos muito fortes, especificamente a cirurgia robótica e as cirurgias mais complexas em videolaparoscopia, que eu achava que poderia ter um certo diferencial numa formação aqui no eixo sul-sudeste. Hoje, especificamente, eu não sei se essa diferença era tão grande como no fim dos anos 2000, vamos dizer assim, né, o meio dos anos 2010. Eu acho que hoje está bem mais próximo, para não dizer que está igual, né, tirando a parte da robótica, que é um ponto fora da curva ainda. Mas, então foi isso que acabou decidindo, fazendo com que eu fosse para fora. E eu tinha muita vontade de ficar aqui alguns anos, pelo menos, para ter essa experiência com essa parte mais avançada de tecnologia, vamos dizer assim. Legal, legal. E assim, eu queria que você contasse para a gente também um pouco de como foi esse aprendizado na residência, né? É uma passagem breve pela cirurgia geral, mas principalmente pela residência de urologia. E se hoje é difícil a gente analisar quando a gente vive o contexto, mas quando a gente já passa
e olhar de forma retrospectiva, a gente consegue tirar conclusões melhores, né? Então, assim, hoje você olhando para trás, você fica bem satisfeito com essa tomada de decisão? Você acha que, de fato, a residência de urologia no estado de São Paulo e principalmente aqui em Ribeirão, você acha que você saiu muito satisfeito no seu R5? Então, dois pontos aí que eu acho que é importante a gente ressaltar. Primeiro ponto assim que eu terminei a faculdade, quando eu vim fazer prova aqui, quando eu tomei a decisão de fazer prova aqui, eu sabia que eu tinha dois caminhos para seguir. Que eu poderia procurar uma residência com perfil mais mão na massa e com maior volume de cirurgia, vamos dizer assim, ou uma residência com uma maior carga acadêmica, vamos trabalhar assim, que tenham subespecialidades mais diversas e talvez mais envolvidas. Lógico que eu sempre tive uma certeza de que isso é muito difícil avaliar. Eu acho que é mais as oportunidades que você vai ter e o quão você vai aproveitar, né? Eu acho que tem um professor até de Ribeirão, o professor Sebastião, não sei se você teve contato com ele, mas ele é referência, ele fala, cara, na residência, mais do que em nenhum outro momento da sua formação, você é muito protagonista do seu aprendizado. Então vai ser o que você vai ter que fazer dos limões uma limonada. Todo canto vai ter alguma dificuldade, alguma vantagem, etc. Então, quando eu terminei, eu tentei 2 anos. O primeiro ano eu não passei no canto que eu queria fazer, digamos assim. Eu cheguei a começar a residência no Heliópolis, em São Paulo, que era um perfil muito front, assim. Front no sentido de muita cirurgia, você ia operar demais, etc, etc. Mas talvez você não tivesse aquela carga acadêmica que eu estava desejando no momento. E não tem problema nenhum, eu acho que é uma residência excelente. Algumas pessoas que fizeram lá hoje são fantásticas e eu conheço mesmo. Tem inclusive um urologista que trabalha aqui no Einstein hoje, por exemplo, que fez lá e tipo, adorou. Então, assim, isso é questão de escolha. Então, eu acabei tentando outro ano e acabei indo para Ribeirão, né, como você falou, e você hoje faz residência lá, Fuzeta. A residência de cirurgia geral dessas grandes escolas, eu acho que elas têm um perfil similar, que é você passar por vários rodízios de especialidades, né? Especialidades bem desenvolvidas, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, a parte prática, ela é um pouco aquém das expectativas de quem está começando um programa de cirurgia. Né? Isso aí depois a gente pode até falar um pouco. Eu fiz alguns estágios durante a graduação, eu dava plantão voluntário, mesmo fora de carga horária. Então eu já era um cara que eu gostava muito de pôr a mão na massa, já tinha alguns procedimentos que eu já fazia, assim, procedimentos simples, como mesmo sutura, acesso venoso central, até participei de algumas cirurgias maiores, mas enfim, eu cheguei muito, quero fazer muita coisa, e logo vi que ia ser um pouco diferente, né? Então, assim, primeiro ano você pode ficar um pouco meio chateado por se adaptar, e tem a parte da carga de trabalho que é muito grande, né? Eu acho que, de uma maneira geral, no Brasil inteiro existe uma carga de trabalho muito forte. Eu acho até que vem melhorando ao longo dos últimos anos com algumas regulamentações, mas que ao mesmo tempo também é difícil você trabalhar com o preto no branco em cirurgia, porque a gente sabe que não funciona assim, né? O dever da profissão exige um pouco mais da gente do que determinar por horas, como algumas residências hoje estão se guiando. Eu não acho que seja por aí. Mas, enfim, durante o processo você sempre fica com algumas dúvidas, etc. Mas eu acho hoje, olhando para trás, que foi muito boa. Fiz boas amizades, tive uma formação bem consolidada no que eu aprendi. Acho que, sem dúvida, queria ter saído com mais mão da geral. Isso é uma coisa que também não dá para ficar adorando a pílula. Eu acho que eu queria ter feito mais cirurgias, queria ter participado mais, mas ao mesmo tempo é meio que inviável, uma vez que, se você roda com residentes de outra especialidade, os residentes de outra especialidade vão estar fazendo a sua curva, aprendendo, etc. E segue o jogo, entendeu? Na urologia, aí teve outro ponto que foi muito complicado, assim, né? Aqui entre amigos foi foda. Foi a pandemia. Então, assim, imagina, eu passei um ano, o R3 todo, trabalhando que nem um condenado, e no R3 a gente faz mais cirurgias básicas, né? PTV, especificamente para o público da urologia, ureter semirrígido, PTV, vasectomia, etc. E no R4 eu falei, pronto, agora é com o pai, né? Agora vamos brilhar aqui. Chegou a minha vez. 15 dias Agora voa.
Passou 15 dias. Chegou dia 15 de março, lockdown, fecha a porra toda e... Então, assim, foi complicado, né? Eu acho que vocês viveram isso ainda, e quem tá no R5, R4, pegou um pouco isso, talvez na primeira residência, ou, enfim, no começo do R3. E foi complicado, foi bem complicado, mas vida que segue. E mais do que nunca eu vi a necessidade de fazer um ano complementar depois, que seria o Fellow, né? Acho que, especificamente lá de Ribeirão, posso falar que foi residente lá. Excelente a residência de urologia, muito boa mesmo, bem completa. Eu sei que tem alguns problemas, como qualquer outro canto, e quando a gente está no dia a dia, a gente costuma reclamar mais, até porque é a única realidade que a gente conhece, né? Mas quando você olha retrospectivamente, é uma residência fantástica. Assim como várias outras aí, mas que passou por um período difícil como o mundo, né? Então não tem muito que falar disso aí. A gente tentou resolver no dia a dia, cobrir no ano seguinte, mas enfim, a pandemia meio que continua ainda um pouco, né? Então foi isso dessa parte. E você tocou num ponto muito interessante, que é muito agudo, principalmente para quem está na fase parecida com a minha, do R5, que é o processo de decidir se você vai fazer ou não fellow. E aí, eu queria saber a sua visão sobre isso, porque assim, o fellow tem pessoas que encaram ele de diferentes formas. Tem gente que encara como um aprofundamento em determinada área, por achar interessante e querer se aprofundar naquilo. Outras pessoas já encaram com a perspectiva de mercado, que também é justa, né? Grandes centros hoje cada vez mais estão exigindo uma subespecialização maior do profissional. E aí fica esses dois pontos, né? Fazer porque eu tenho muito interesse ou é algo que de repente pode me diferenciar no mercado. Você já tinha digamos, um caminho mais ou menos pré-definido. Mas o que você acha em relação a esse processo de decisão? Fazer ou não o fellow? Como é que é a sua visão sobre isso? Bom, isso é uma pergunta muito boa, viu, Pedro? É o seguinte, o que acontece? O Brasil, ele ainda é um país, ele sempre vai ser um país de dimensão continental, né? Então, eu acho que o primeiro diagnóstico que você tem que fazer é da sua realidade e da onde você quer chegar, quais são os seus passos. O que acontece? Isso foram as conversas que eu tive com meus R+, na época, as conversas que eu tive com meus R iguais e as conversas que eu tive com meus R-. Especificamente da minha vivência, um colega meu foi pro Fellow comigo, a gente passou até junto, tá, Rafael, e a gente seguiu essa linha. Os outros dois colegas já entraram no mundo profissional para trabalhar, né? Nós éramos 4 e tudo mais. Então, passa muito pela questão do que você quer fazer e do que você e das oportunidades. Lógico, os R5 aí do Brasil que seguem vocês, eles devem estar começando a passar essa dúvida à cabeça, né? Chega em agosto, já começa a ver o fim do túnel ali, e a verdade é que você vai ser cuspido da residência e vai ter que fazer alguma coisa. Então, assim, muitas pessoas vai passar uma oportunidade de entrar para um grupo, trabalhar com a equipe, ser convidado por um chefe, etc. E tem N fatores. E talvez a melhor opção seja já entrar numa equipe e seguir a sua carreira. Lógico que isso não é obrigatório, nem é porque vai surgir essa oportunidade que você vai ter que fazer isso. Cada vez mais, se você quer ficar num grande centro, numa grande cidade de referência, eu acho que principalmente as capitais do Brasil inteiro, mas já as principais cidades satélites, aqui em São Paulo, onde eu estou, é um pouco mais envolvido, as cidades do interior tem algumas diferenças. Para quem mora em Ribeirão sabe a diferença. Eu, por exemplo, que vim de Fortaleza, achava que ia ser completamente diferente. Ribeirão é uma cidade que, pô, ela tá de pau a pau com várias capitais aí que a gente conhece. E então, assim, vai depender muito de onde você está inserido e onde você quer chegar. Especificamente para quem pensa que, poxa, mas agora que eu ia começar a trabalhar, vou começar a vida por conta da questão da residência e tudo mais, vou entrar num negócio para ficar mais um ano aprendendo, essa formação não acaba nunca, etc. Cara, vale a pena. Se você está disposto a aprender, está disposto a entender que aquilo ali pode ter um retorno positivo, entender que às vezes as pessoas não conseguem ver, mas, poxa, a partir do momento que você chega num grande grupo, como foi o caso do AC, mas de diversos outros, tem outros fellows, inclusive de outras áreas, né? A parte de andrologia, medicina sexual, o que seja. Cara, põe na cabeça, você vai estar inserido e você vai estar em contato com pessoas que são referências na área que você gosta.
Então, assim, se você demonstrar um bom trabalho, for uma pessoa esforçada, com boa índole, etc., a chance de você sair com boas referências, com boas ideias, às vezes muitas até empregado, é muito grande, entendeu? Então, assim, eu acho que se você está disposto a investir esse tempo, essa formação e tudo mais, é excelente. Mas é lógico, às vezes você está querendo ir para um canto que realmente não vai fazer tanta diferença, e se você quer seguir mais de uma maneira, de uma forma geral, vamos dizer assim, de forma geral é até engraçado, né? Porque você já fez 5 anos de especialização. Então, assim, se você quer se parar ali e quer fazer, então assim, é só você, com a questão de você alinhar expectativas. É mais por aí, entendeu? Exato. E, assim, é até cruel esse termo, né? Uro geral. O cara com 11 anos de formação e o pessoal chama É, de uro geral. Mas você foi para o AC Camargo. E, assim, obviamente, é uma instituição de peso, uma instituição de renome. Só que a gente sabe que só o nome não é o suficiente para você transformar isso em qualidade de formação. Eu queria que você dissesse para a gente como que foi os parâmetros dos programas de fellow que você avaliou, especialmente de Uruonco, né, que é a sua área de interesse, a minha área de interesse também, e de várias pessoas que nos escutam. Quais são as características que um fellow, um programa de fellow tem que ter para ser proveitoso para o aprendizado? Porque a gente vê que tem alguns por aí que são muito predatórios. Predatórios no sentido de repente você acompanha uma pessoa, fica com essa pessoa sendo a sombra dela, e não necessariamente isso vai refletir numa formação para você. Então, assim, digamos, quais são as principais características que a gente tem que avaliar nesses programas para a gente poder decidir fazer ou não essas provas, esses processos seletivos? eu acho que o primeiro passo é você conversar com alguém que está lá dentro, né? Conversar com alguém que está fazendo o programa. E, lógico, toda vez que você vai ter uma conversa desse tipo, a mesma conversa que você vai ter para a residência, tem que dar um desconto, né? Um desconto do que a pessoa vai falar. Então, você tem que fazer as perguntas mais pertinentes. Eu acho que voltado para o seu principal interesse, né? Então, assim, a outra dica é você tentar fazer um estágio nesse canto. Em geral, se o canto não tem um estágio bem estabelecido, como é o caso da Secamax, você pode ir para lá fazer um mês de estágio, até 2 semanas, enfim, a gente pode ver a questão do tempo, fazer pelo menos uma visita, ter uma noção, né? Tirar um tempo para você, poxa, pensa, você vai passar um ano num canto, você vai chegar de paraquedas lá, eu acho que pode não ser uma boa ideia, vamos dizer assim. Então, acho que esse é o primeiro passo. O segundo passo é você tentar procurar alguns centros, assim, isso não é uma obrigatoriedade, lógico. Um fellow novo, uma residência nova pode ser excelente, muito boa, mas se você procurar um canto que já está muito bem estabelecido, tem mais chances de você estar mais acertado na sua decisão, né? Especificamente quando eu fui avaliar os programas, na época tinha alguns programas já muito bem estabelecidos, né? Eu acho que fora o do ACEI tinha o do INCA, no Rio de Janeiro. Tinha o programa do Erasto Gassner, em Curitiba, que também é muito bem reconhecido. Eu acho que na época tinha um programa em Salvador, que também é muito bom. Não sei. E tinha alguns outros programas em São Paulo, acho que o da ABP era um programa também bem consolidado. Eu acho que tinha alguns fellows que ainda não tinha, começaram meio que do meio do ano para frente, então não tive contato de alguns cirurgiões específicos. E é isso. Então, assim, foi basicamente avaliar tanto o volume de cirurgias e de como era o dia a dia, né? De como é que seria as suas obrigações, até onde você poderia ir, o que é que você iria fazer, o que é que você não iria fazer, etc. Eu acho que é mais ou menos por aí. Outro fator no meu caso foi que realmente eu queria fazer uma parte da minha formação no C Camargo, por conta que eu já te falei, né? Ribeirão já tinha um histórico de muitos residentes irem fazer o FEL lá, então a gente tinha boas referências do serviço. Mas eu também tinha referências até mais antigas, que meu pai trabalhou lá, etc. Então, isso pesou muito para mim. Eu queria viver essa experiência que ele viveu, digamos assim. Beleza. Plínio, fala para a gente como foi o processo de preparação para a prova do Fellow. Como é que você se preparou ali durante o R5? Se teve um momento que você
focou mais ali na metade do ano? Como é que você estudava? Se tinha flashcard? Se era por livro mesmo? Qual era o material que você usava? Fala aí que com certeza a galera quer saber enfim, todo mundo tem essa curiosidade e é uma forma já da gente se preparar também, né? Até porque a gente sabe, né? Prova, especialização, residência, fellow, cada vez mais difícil, muitos médicos formando, cada vez mais gente querendo prestar a mesma prova, concorrendo. Então, assim, tem aquele ditado, né? Assim, será que quem estuda mais é quem passa ou é quem se prepara melhor? É quem tem uma estratégia melhor? É claro que acredito que num nível desse de subespecialização, claro que o estudo ele tem que ser predominante. Mas conta aí se você teve alguma estratégia para isso. Isso é muito interessante, né? Eu acho que o primeiro passo é você meio que tentar fazer essa pesquisa que a gente comentou aí na pergunta passada e tentar entender onde é que você vai se meter, né? Especificamente para a prova do Fellow da AC, eu sabia que era muito concorrido, tido muitas vezes até como canto para você falar assim, cara, dá o gás, tudo, mas assim, é muito difícil. Todo mundo fala, é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. Então você dá aquela, tipo, poxa, será? E é um crivo muito alto, né? Tipo, todo mundo já fez urologia, então já passou por uma série de porrada aí na vida e peneiras que são pessoas que, no mínimo, são muito boas, independente de onde tá vindo e de onde tá fazendo. Especificamente para o Fellow, o que eu acho que tem que ser feito? Você tem que pegar e dar uma olhada boa no edital, né? Primeira coisa, você tem que se acostumar com o edital e saber o que é que você tem que fazer. Especificamente, o que foi que eu fiz? Eu tentei ver, primeiro ponto, na parte de análise curricular, o que eu poderia melhorar ao longo do meu R5. E trabalhei em cima disso. Porque é uma coisa que, por mais que você estude, se você tirar uma nota boa e tudo mais, é uma coisa que pode fazer diferença. E até interessante, na época, o AC especificamente, pensa, na época eu já queria entrar lá, então eu meio que seguia isso. E até acompanhei o pessoal que vinha fazendo prova no ano anterior, vamos dizer assim. E ele tinha a questão das notas da primeira fase, ele divulgava, hoje não tem mais, eu acho, no site, e depois ele divulgava a nota final. E você via que tinha diferença. E especificamente para esse concurso, o edital da parte de análise curricular, etc., era, se eu não me engano, era em torno de 30%, que é uma porcentagem absurda. Imagina, é muita coisa, isso pode fazer muita diferença. E então, assim, eu tentei trabalhar esses pontos do currículo. Mas isso é uma coisa que eu acho que você tem que dedicar, assim, uma parte, um quarto, vamos dizer assim, do que você pode investir em nível de preparação. Os outros 3/4 aí realmente é conhecimento e aí você tem que dar o gás. Sem dúvida, Fuzete, você falou uma coisa importante. Não é quem estuda mais, eu acho que quem estuda melhor. Mas quem estuda melhor e mais, vai melhor também, meu amigo. Então, assim, quem me ajudou muito na época foi minha esposa, na época era minha noiva, a Isabela. Ela me salvou aí. E o que aconteceu? Do método de preparação, eu acho que uma coisa que ajuda muito, talvez, acho que até comprovado cientificamente, é a questão dos flashcards mesmo. Que você faz uma pergunta, seja ela por celular, o papel, o que seja, e você coloca a resposta. Isso serve muito bem para a prova, porque além de ela ir muito direto, muito cirúrgico, né, preciso no ponto que você tem que saber, você também tem uma coisa que chama ativar a memória. Então, de tempos em tempos, você revisita aquele deck, né? Aquelas cartas que seja, eu fiz na mão, você preferir fazer na mão do que online, você tem acesso. Já existiam aplicativos disso. Eu acho que um muito bom que eu utilizei na época, lógico, você tem que fazer algumas adaptações, não é bem a mesma coisa da prova, mas você faz algumas adaptações, que é acho que é Brainstorm, se eu não me engano. Tem até aqui, eu vou dar uma olhada, depois eu falo. Mas enfim, tem aplicativos próprios para isso, e com isso eu acho que você consegue ganhar muita coisa. Outra coisa é estudar, e especificamente para esse fellow, em oncologia a gente segue muito guideline, né?
A gente tem basicamente 3 grandes referências aí, que é o guideline americano, o guideline europeu e uma versão do Instituto do Câncer dos Estados Unidos, que é o NCCN. O principal deles eu entendo que é o europeu, foi o que eu mais estudei, assim, sem dúvidas. E é até interessante porque eu estudava com meu colega da residência e a gente sempre falava, pô, bicho, a gente não tá estudando NCCN, não tá estudando NCCN. Aí, cara, isso aí não vai cair não, velho. Deixa quieto. E ele é muito específico. Quem pegar pra ler vai ver que é um negócio que é cheio de seta, esquemas, que é bem americano o negócio. Você vai ficando meio doido se você ficar estudando muito aqui dali. E aí, na véspera da prova, não, vamos revisar aqui o NCCN, isso aqui, macho, eu não vou ver isso não, macho. Não vai cair não, fica tranquilo. Cara, a gente abriu a prova. A primeira questão é, segundo o NCCN, qual a cor do seu que valendo? O desesperador. Mas, graças a Deus, eram só 2 questões da prova inteira que falavam de NCCN, o resto não caiu mais. Então, assim, graças a Deus foi muito bem. Sempre tentar ver material anterior com prova, etc, etc. E, cara, uma coisa que fez realmente muita diferença para mim, eu acho que é você ter um foco para se manter motivado. O que é que me ajudou muito aí é uma experiência individual. Todo domingo de manhã eu assistia um episódio daquela série Arremesso Final, o Last Dance. Então, assim, cara, você pegar uma pessoa como o Michael Jordan, eu não sou fã de basquete, eu gosto, assisto um jogo ou outro, mas assim, se você assistir aquela série, você vai aprender a admirar a força de concentração, o poder de concentração, resiliência e esforço que o cara tem. Então, acho que se você conseguir se guiar por essas pessoas, é excelente, entendeu? Hoje em dia tem uns programas de mentoria, na época não tinha, eu não posso falar muito sobre isso porque eu não tive contato, mas eu acho que é se organizar o primeiro passo. Então é mais ou menos por aí. Não sei se tem alguma coisa mais que vocês querem saber, que também o público pode querer saber, que eu posso responder também. E a prova do AC, por exemplo, cai uro-oncologia ou cai urologia geral, como se fosse a prova de título? Não, é só uro-oncologia. Só uro-oncologia. Acho que se fosse para fugir da uro-oncologia, pode cair uma coisa ou outra de complicações relacionadas a cirurgias e aí talvez parte de disfunção miccional. Especificamente, né, para essa parte de próstata, etc. Mas o grosso é uro-oncologia e outras coisas, vamos citar aqui, uropediatria, não cai. Esquece. Isso não vai cair, entendeu? Então é até uma coisa que eu meio que também priorizei. No R5, basicamente, só estudava oncologia. Uma coisa, foi até bom você falar isso, que eu me lembrei também, que é muito importante falar. Especificamente em Ribeirão, a nossa formação em urologia ela é muito forte. Ela é muito forte mesmo, assim. O professor Rodolfo, que é o chefe da urologia lá, hoje é o chefe da urologia geral, até salvo engano, mas ele comanda a urologia, é muito, muito, muito bom e tem conceitos muito fortes, a gente tem aulas muito boas. E, lógico, não estou dizendo que é isso, mas, assim, eu tenho que agradecer muito a ele. Inclusive, foi até meu orientador do mestrado. E, nossa, assim, foi uma formação muito boa, especificamente em oncologia, foi nota 10, assim. Melhor lugar impossível, na minha concepção. Legal. E assim, em termos de, digamos assim, uma rotina de preparação, rotina de estudo, a partir de qual fase da residência você começou a estudar, assim, digamos, mão na massa mesmo, da forma mais intensa? E como você dividia seu cronograma? Porque a gente tem o desafio da residência, a maioria trabalha fora e tudo mais. Quantas horas por semana você costumava estudar? E que momento você costumava estudar? E se você, além da urologia, tinha preocupação com a prova de título, ou realmente o objetivo era a urologia e a prova de título por consequência? Então, eu comecei especificamente no fim da R4. No fim da R4, que era quando, vamos supor, a turma anterior estava começando a fazer as provas, foi o momento que eu falei assim, é agora, vou fazer isso. Então, um ano para a prova, digamos assim, eu comecei a estudar pesado. Eu nunca me vi como um cara, tipo, poxa, tenho facilidade para fazer prova, ou caramba, eu pego as coisas muito rápido. Não, eu nunca me vi dessa forma, então eu sabia que eu tinha que, cara, dar o gás, ver 10 vezes mesmo, e senão não ia rolar, pelo menos para mim. Então, eu estudava, eu priorizei isso. Isso é uma coisa assim que você tem que parar para pensar se é isso que você quer, porque eu estudei
para uro-oncologia, no R5. Eu realmente, o resto eu via o que precisava, digamos assim, no estágio que eu estava passando, eu estudava meus casos, eu honrava meus compromissos da residência, que era a prioridade, entendeu? Mas, do ponto de vista de tudo fora disso, extra, eu só vi uro-oncologia. E estava muito bem decidido disso e não me arrependo de jeito nenhum, porque deu certo e tudo mais. Inclusive, por todos esses fatores, eu acho que a minha preparação foi realmente muito boa. Eu consegui tirar uma nota muito alta. E na primeira fase, tipo, eu fiquei 1,2 na frente do segundo, terceiro, quarto colocado que vinham juntos, né? Geralmente tem um grupo assim que vem na frente, eu consegui ceder esse grupo. Então, assim, eu acho que valeu muito a pena o que eu fiz pro meu objetivo. Mas tudo na vida é uma questão de escolhas, né? Então eu meio que ceifei outras coisas que eu poderia ter visto, estudado mais. É uma questão, assim, de escolhas mesmo, né? Não tem muito para onde correr. Eu acho que era isso, a questão do tempo, né? E faltou responder uma coisa, agora eu... Sobre a rotina da preparação, assim, Ah, você como dividia o tudo e tudo mais. então, a rotina. Na nossa residência, a gente tem basicamente 4 semanas padrão, vamos dizer assim. Então, tinha semanas que a gente conseguia dedicar mais tempo para isso. Tinha semanas que a gente não conseguia dedicar muito pouco, ou quase não conseguia. Mas uma coisa é certa, né? No R5 você não tem mais plantão presencial, nada disso. Então, o final de semana era sagrado, cara. E aí, isso aí eu tenho uma facilidade, que eu acho que você precisa dizer não, né, para as coisas. Então, assim, realmente eu focava nisso no final de semana. Então, às vezes na semana eu nem conseguia estudar tanto quanto eu gostaria. Tentava revisar uma coisa, fazer questão, é muito importante, né, para a prova. Eu acho que é uma coisa que é sempre bom falar. Revia os flashcards, como eu falei, que rapidamente ali se revisava muitos pontos chaves e era bastante interessante. Mas no final de semana, às vezes, eu corria atrás do prejuízo da semana, vamos dizer assim. Tá certo que, em geral, acho que dava para botar que eram 2 semanas que dava para ter uma rotina de estudo bem bacana, estudando aí em torno de entre 2 e 4 horas por dia à noite, né? Eu sei que hoje em dia talvez esteja um pouco mais difícil de fazer isso, dependendo de onde você está é mais difícil, por conta de carga de trabalho, e como eu falei, a gente ainda tinha um resquício de pandemia, etc, aquele negócio, mas era basicamente isso. Mas vários dias também dava para estudar nada, porque, enfim, tinha cirurgia até 8, 9 horas da noite, porque terminava o dia, tinha que entrar uma urgência, alguma coisa, tinha que resolver, ppp. Então, assim, querendo ou não, é uma fase que, se você, a menos que você tenha acabado a residência e consiga se programar para isso, a residência é meio errática, né, nesse aspecto de cronograma. Não dá para você, todo dia eu vou estudar de 2 às 4. Pô, não existe isso. Não existe essa residência aí não, filho. Muito, muito interessante, né? O processo todo. Acredito que uma das coisas importantes é você estar ao lado de pessoas que querem, que vão te impulsionar isso. Acho que isso é fundamental, você estar junto com, dividir o processo com alguém, inclusive o Linão aí dividiu o processo com o Rafael Valente, né, que foi o R igual dele, e você ter isso na cabeça, né? Você ter uma determinação, e enfim, porque também no R5 começa a misturar muitas coisas, o R5 já fica com aquele sentimento de, pô, para onde que eu vou ano que vem? Será que eu vou ter grana para me sustentar em algum canto? Já começa a misturar alguns ambulatórios, plantão, enfim. Eu acho que é uma decisão difícil, né? Sofrida, porque você tem que abrir mão de certas coisas, mas se o seu objetivo final é esse, é o processo. E assim, fugindo um pouco agora da preparação em si para o Fellow, queria que você contasse um pouco para a gente como é o cronograma do Fellow, como foi, né, pelo menos o cronograma do Fellow na C. Camargo, principalmente em relação à rotina de visita, ambulatório e tudo mais, mas também principalmente em relação ao seu objetivo final, né, que era se aprimorar em tecnologia, cirurgia videolaparoscópica, como que é o acesso ao R5 a esse tipo, né, de rotina de cirurgia videolaparoscópia e também da cirurgia robótica. Conta aí pra gente. Bom, bem legal. Então, hoje, né, eu terminei o Fellow e continuei como titular do departamento lá, seria como chefe. E então, assim, hoje eu ainda tenho uma grande vivência do dia a dia lá da instituição, né? Então, o que que acontece?
Quando você chega lá, geralmente são 2, já teve épocas que foram 3, até teve ano que foram 4, mas acredito que daqui para frente vão ser 2 mesmos, fellows, que são 2 urologistas, e junto no departamento da urologia rodam também 2 residentes da cirurgia oncológica. Então são 4, digamos assim, 4 pessoas em formação que rodam na semana. O fellow, em geral, ele vai trabalhar muito a parte mais voltada para videolaparoscopia e para cirurgia robótica, e as cirurgias abertas, elas ficam mais voltadas para os residentes, né? Lógico que existe algum intercâmbio dentro disso, e lógico, também depende muito da complexidade da cirurgia e por aí vai. No dia a dia, em geral, o fellow, ele é bem similar à parte de uma residência mesmo, no dia a dia, então assim, passar a visita de manhã, cedo, e depois tem as atividades. Em geral, centro cirúrgico todos os dias, né? E tem alguns dias que tem ambulatório, que é geralmente terças e quintas, mas varia, porque se tem cirurgias mais complexas nesses dias, os fellows acabam indo para cirurgias. Existe essa prioridade, sim. Não tem esse negócio de você ter que tocar ambulatório, nada disso, entendeu? Então funciona desse jeito. Quanto à progressão, lógico, existem várias formas de você chegar lá, eu digo, de níveis, né? Tem residência que você tem mais videolaparoscopia, tem residência que tem menos videolaparoscopia. Então, em geral, o primeiro mês, o segundo mês, é uma parte mais básica, do sentido de acompanhar cirurgias, ver posicionamento, ver como é que coloca as pinças. Eu acho que uma coisa brutal da C. Camargo de positiva é a questão da sistematização das cirurgias, né? Até uma coisa assim, até os fios passam nos mesmos cantos, entendeu? Então, assim, tudo fica muito bem determinado, porque uma série de pessoas passaram e desenvolveram essa técnica e acham que são melhor. Lógico, não quer dizer que não vão ter variações, a gente pode discutir melhoras, etc., conversar. Existe um diálogo muito bom, os chefes são muito acessíveis, então, assim, isso é uma parte muito positiva. E aí, então, a gente pode mudar uma coisa ou outra, mas em geral as coisas estão muito bem estabelecidas, praticamente aí em todas as cirurgias. Conforme vai passando esses 2 meses, vamos botar assim, o primeiro semestre, você começa a fazer mais passos e passos da cirurgia até ter uma segurança de fazer a cirurgia inteira. Então seria uma forma de você homogeneizar o grupo, independente de onde a pessoa veio, da formação que ela tem, da bagagem que ela tem. E para isso a gente tem também simuladores, né? Tem simuladores de videolaparoscopia, tem simuladores de robótica. E no segundo semestre, aí sim, segundo semestre letivo, vamos dizer assim, é que as coisas começam a rodar mais fluidas, no sentido de que a pessoa já faz a cirurgia inteira, o fellow já vai fazer a cirurgia inteira, exceto um caso ou outro mais complexo e tudo mais, mas no geral vai sair muito bem. Então você sai com uma mão muito grande. Lógico que ao longo do tempo, tem duas considerações, que é a questão da robótica, que eu acho que o limiar é um pouco menor, então assim, demora um pouco mais para você fazer mais passos, e consequentemente o limiar de erro ou de tempo para você executar determinado movimento é menor. Então, as cirurgias robóticas você tem menos exposição do que a cirurgia laparoscópica, até pelo volume de laparoscopia e de robóticas, aí também pesa, digamos assim. O outro ponto é que a gente também tenta, no dia a dia, sempre desenvolver a habilidade de você trabalhar em equipe, né? Então, como lá são 14 chefes hoje, em torno de 14 chefes, então você vai passar por 14 tipos de pessoas que têm um jeito de ensinar, um jeito de, de se desenvolver na cirurgia, de se comunicar na cirurgia. Então, assim, eu acho que é uma excelente escola do ponto de vista do dia a dia, né? Do que você pode aprender e tudo mais. Então, assim, para mim, especificamente, não é porque eu hoje trabalho lá nada disso, fez total diferença. Eu acho que eu saí com boas noções de laparoscopia da residência. Eu faria algumas cirurgias sozinho, não todas, mas faria boas cirurgias sozinho. Mas eu acho que foi um pulo do gato aí para você sair com uma laparoscopia avançada bem consolidada, vamos dizer assim. E a cirurgia robótica, você consegue fazer uma curva muito boa e sair muito bem preparado. Então a gente realmente põe a mão na massa lá, como fellow, você põe a mão na massa e é muito gratificante. Pô, e agora por outro lado, é um fellow muito puxado. Coincidentemente muito puxado. Isso aí não se discute.
você vira residente de novo mesmo. Então, assim, trabalho de segunda a sexta, muito puxado. Final de semana, você vai ter o final de semana livre, outro final de semana você tá de sobreaviso, né? Porque são dois, então fica um fellow e um residente no final de semana. Então é um livre um trabalhando, um livre um trabalhando. Então, assim, é muito puxado. Lá, por ser um serviço de saúde suplementar, né, que atende convênio, etc., não tem esse negócio de horário de terminar, tipo, não, tá chegando perto das 7, coisa que a gente viu na ideia, tá chegando perto das 7 horas, não vai entrar mais cedo, não existe isso. A gente já tem cirurgia começando lá às vezes 8h30, 9, 10 horas da noite. E olha que no passado isso já foi bem mais tarde, mas então assim, a carga de trabalho é grande. Então, para quem quiser ir trabalhar com a gente, né, ter essa experiência, eu acho que isso são duas coisas que é bem falado, né? Que é difícil de entrar, tem que estudar muito, mas que, pô, se você quer, você tem que querer mesmo, porque o negócio é puxado, né? Mas vale muito a pena, assim, poxa, foi uma experiência fantástica, assim, fantástica mesmo. Plínio, uma curiosidade, fellow tem bolsa? Como é? Tem. Nesse aspecto aí, é até interessante. Não, só uma coisinha antes que eu ia falar, que é o seguinte. Uma coisa interessante da Camargo é que houve uma mudança de perfil do Fellow, tá? Então, assim, o SUS antes representava uma posição muito forte, então tinha muita cirurgia no SUS. Cada vez mais tem menos, né? Por conta de mudanças aí da instituição, etc., que, né, a gente não tem nem como comentar porque não sabe como é que foi essa questão da decisão. Mas por questão de logística, isso aí foi diminuindo. Então mudou um pouco o volume de cirurgias, mas ainda continua um volume excepcional, um volume grande para qualquer comparação com qualquer outra residência, pelo menos do que a gente conversa, dos fellows que eu tive contato e de colegas também de outras residências. Especificamente da bolsa, tem bolsa sim, tá? E o AC Camargo, ele tem também alguns auxílios que ele dão. Para quem não é de São Paulo, isso não é tão comum, porque, pelo menos assim, as pessoas que eu conheço, conversei, não é muito comum. Mas eles têm um auxílio moradia, tem um vale alimentação que seria um auxílio para fazer tipo uma feira, que eles depositam um valor todo mês, que é destinado para você gastar ou com almoço, ou com, por exemplo, gastar em supermercado. Em geral, lá tem almoço, né? Tem as refeições tudo certinho, então você não vai gastar porque você vai estar lá. Como eu falei, todo dia você vai estar lá. Então, tem esses dois benefícios, digamos assim, financeiros, né? Eu sei que tem alguns fellows que não têm, e aí fazem, às vezes, um misto de libera um dia da semana para o cara trabalhar fora, etc. Então, lá na C não, lá na C é todo dia mesmo, segunda a segunda. Em geral, um final de semana livre, outro trabalhando. Mas tem, além da bolsa igual a do residente, né? Tem esses auxílios, que é um pouco mais comum aqui em São Paulo, em algumas residências eu sei que tem também. Não sei se vocês, onde vocês tiveram, né? Do Fuzeta não teve, eu sei, né? Mas tem mudado. Isso de ser puxado é muito interessante, que aqui na residência a gente tem um ditado que é mar calmo nunca faz bom marinheiro. E especialmente os fellows de uro-oncologia têm essa característica, porque a curva de aprendizado dos procedimentos são muito grandes. E isso naturalmente exige uma contrapartida, que é a sua dedicação. E já entrando em termos assim de formação, uma curiosidade que a gente queria saber é o seguinte: vamos supor que você vai fazer uma cirurgia desafiadora. Sua primeira cistectomia lá, que você entrou laparoscópico na Camargo como fellow. Como é que você, Plínio, se prepara para essa cirurgia? Cara, essas cirurgias, né? Primeiro assim, tem cirurgias que a gente sabe que não é do dia a dia. São cirurgias que são um pouco mais difíceis de a gente ter. Por mais que a gente seja um centro de grande volume, é uma cirurgia que a gente, por exemplo, não tem toda semana. Então, quando tem uma cirurgia dessa, a primeira coisa que eu acho que é importante você fazer é dar uma revisada nos passos, e uma ferramenta que ajuda bastante são vídeos, né? Acho que hoje em dia tem YouTube, tem diversas outras plataformas que você pode ver vídeo de cirurgia, como Papo de Nossa, agora ouro. fugiu o nome. O próprio Papo de Ouro, né? O Papo de Ouro, mas o Web Search, desculpa, o site do Web Search tem várias cirurgias, inclusive disseminada passo a passo e várias aulas. E a gente lá também tem uma cultura muito forte de você rever cirurgias passadas. Então você pega as cirurgias, mesmo que você não tenha participado, você pega as cirurgias passadas do mesmo procedimento e tenta dar uma olhada onde é que foi que, principalmente depois que você
participa da cirurgia, é melhor para você ver onde é que você está errando, que isso aí com muita facilidade você consegue estudar em cima disso. Mas eu acho que o principal é você estar bem consolidado no passo a passo da cirurgia para saber para onde é que vai, né? No sentido de, tipo, pronto, fiz isso, esse passo aqui, agora tem que fazer o quê? E agora? E agora? E você ter uma visualização disso, de preferência com vídeo, por conta da questão da videolaparoscopia robótica, fica mais fácil, né? Então, hoje em dia, basicamente, se você digitar qualquer tipo de cirurgia no YouTube, você vai achar, né? Inclusive, cirurgias bem complicadas, tem congresso, aqueles challenges no laparoscópio, você botar no YouTube, você pode ter diversos vídeos aí, fantástico. Então, assim, eu acho que é basicamente isso, é você ter uma boa noção do procedimento e ver vídeos, né? Se preparar mentalmente, assim, eu acho que é muito importante. Professor, eu tenho uma Boa. dúvida. A gente, interno, residente de cirurgia, residente de urologia, tem que fazer muitos trabalhos, né, para complementar o currículo e tudo mais. E aí você falou que procurou um centro que também tivesse um pouco dessa linha acadêmica. Vocês no Fellow também tem que fazer uma determinada quantidade de trabalhos ou tem que ter um direcionamento para esses tipos de pesquisa? Como são as pesquisas também que vocês realizam? Muito boa essa pergunta aí, viu, Diogo? É uma coisa até que a gente passa batido de falar, mas é importante falar. Todo programa do AC Camargo tem que fazer um trabalho, um TCC, trabalho de conclusão de curso. Então, os fellows também são obrigados a fazer um TCC nesse período de 1 ano, né? Então, assim, a gente já tem esse incentivo. Além disso, por ser um centro de referência em oncologia, né? Em oncologia, mas especificamente da oncologia, existem diversas oportunidades de você participar de trabalhos, né? De diversos níveis, tanto de, por exemplo, a gente está desenvolvendo agora relato de caso, mas a gente também trabalhou com revisão de literatura, trabalhou com técnica cirúrgica. Recentemente a gente publicou um de cirurgia preservadora em câncer de pênis. Então, assim, esses trabalhos estão correndo em paralelo. Se for sua vontade, né, porque assim, é como eu tô te falando, é bem puxado, mas se você mesmo assim, você quer ajudar, quer participar, e então vai ter oportunidade, né, basta você conversar, perguntar e tudo mais. Lógico, os trabalhos maiores aí, principalmente essa questão de ensaio clínico, aí é um pouco mais difícil, isso aí eu acho que não, às vezes não cabe. Mas os trabalhos que são tão bons quanto os trabalhos menores, você pode participar. E não só do ponto de vista de trabalhos mais formais mesmo assim, muitas vezes você pode ajudar, tipo apresentando alguma aula ou participando de algum evento, entendeu? Muitas vezes, por exemplo, a gente tem um tumor board, que seria uma espécie de reunião, onde toda sexta a gente discute os casos da oncologia. Basicamente, cada departamento da Secamargo tem um tumor board para discutir os casos mais complexos, que precisam envolver outras especialidades, ou mesmo dentro dos centros de referência, a parte, por exemplo, da oncologia clínica, né, que trabalha na parte da uro, a parte da radioterapia, que faz a parte da uro, e a parte da medicina nuclear, que faz a parte da uro. Então, assim, participam pessoas de todas essas subespecialidades, e daí você já tem uma fomentação científica muito forte, né, de ter que trazer artigos, discutir artigos em cima disso, trazer o que tem de mais novo na literatura. Então, assim, do ponto de vista acadêmico, eu acho que o AC Camargo é muito rico também. Lógico que não, de obrigatório você vai ter o seu TCC, que você vai ter que produzir, vai ser uma coisa que você vai ter o seu orientador e a gente desenvolve algum tipo de pesquisa ao longo do ano. Mas extra, aí você pode demonstrar interesse e acabar trabalhando em outras pesquisas. No meu caso especificamente, no ano do Fellow, eu trabalhei com o Vitor Spinheiro, e a gente publicou um vídeo de linfadenectomia retroperitoneal no câncer de testículo. Então, assim, para provar que dava e que deu, entendeu? Então, assim, oportunidade você vai ter. A gente saber se você vai conseguir conciliar e se você vai querer também. Porque também, às vezes, você tem outras demandas, né? A vida é mais do que a urologia, né? A gente tem que lembrar disso também. Exatamente. E, bom, achei excelente a pergunta do Diogão aí. De fato, acho que no meio da medicina, e principalmente, assim, falando especificamente da urologia, essa iniciação científica ela é fundamental, ainda mais que muita coisa na urologia se desenvolve com tecnologia, então a gente invariavelmente vai ter que ter um contato próximo da pesquisa e do estudo em si.
Mas aí falando um pouco mais assim sobre a sua consolidação aí no AC Camargo, mas não só da sua, mas você analisando hoje um, um urologista querendo buscar a sua ingressão no mercado. Quais foram as skills, ou quais são as skills que você avalia que são importantes e que fizeram a diferença para que você fosse ingressado aí como membro titular do AC Camargo? Cara, eu acho que de uma maneira geral, eu acho que você tem que. Aquela velha questão, você está sempre sendo avaliado, né? Então você tem que estar sempre muito ciente de como você vai se apresentar no serviço, de como você vai lidar com os pacientes. Eu acho que, especificamente na Camargo, você tem muito acesso, é uma grande escola também por conta de você ter muito acesso a pacientes com convênio, na maioria das residências no Brasil. Você vem de uma residência que está no SUS, e acaba que muda muito o perfil de paciente, né? O nível de demanda, pergunta, exigência. Lógico que tem vários graus disso dentro do SUS, né? É muito heterogêneo o grupo, mas acaba que quando você vai para a saúde suplementar é bem diferente. Então acaba que você vai passar por uma série de etapas e de desafios que você vai precisar ter uma desenvoltura para sair. E ao longo do tempo você vai mostrando o seu trabalho. Lógico que eu acredito muito que algumas coisas não dependem só de você. Às vezes é você estar no canto certo na hora certa. Às vezes é um grupo em outro canto que está precisando de alguém que, por exemplo, isso é bem comum. Às vezes chegam pessoas que querem fazer a prova que já tem meio que essa proposta. É um grupo em alguma cidade que precisa de alguém que quer fazer mais videolaparoscopia, não tem, e meio que você está no canto certo na hora certa, terminando o fellow, e acaba sendo bem indicado. Lógico que uma das skills eu acho que mais importante é você ter um bom network, né? Você ser bem relacionado, ter boas amizades que possam, obviamente, lhe indicar mais, respeitando, né, o seu profissional, ou seja, você é um bom profissional e você tem um bom network, então você vai ser indicado, né? Então, assim, uma coisa complementa a outra. Lógico que o mais importante é você estar bem familiarizado com a técnica, tratar bem o paciente, etc. Mais especificamente, quando você vai para um mercado de trabalho, tem essas séries de outras coisas que vão ser avaliadas e que você precisa estar bem desenvolvido. Então é isso, é você ser solícito, trabalhar com ética, caráter, né, ter índole, e com isso você vai deixando a sua marca. Nem sempre, eu acho que assim, para quem é mais jovem aí, tá às vezes na faculdade, ou até antes tentar ainda para entrar na faculdade, né? Uma frase que eu vi uma certa vez um residente quando eu ainda era interno, que é, cara, tente não tomar grandes decisões, porque as oportunidades vão aparecendo e talvez você se frustre com uma coisa que você tinha muito na sua cabeça. E, assim, eu não segui muito esse conselho, eu sempre fui muito bem direcionado do que eu queria, mas eu entendo, assim, que, lógico, muito do meu esforço, trabalhei, fiz a minha parte, mas tem uma série de fatores aí que não tem como você controlar. Às vezes é a necessidade que vai fazer a surgir a sua oportunidade, a sua vaga. Então, acho que justamente por conta dessa questão de você não ter certeza de algumas oportunidades, você tem que estar sempre preparado. Acaba que você tem que estar sempre com a guarda alta e sempre tentando demonstrar o seu melhor, buscando inspiração. A rotina cansa, a gente sabe, né? A tendência do dia a dia é você se sentir cansado, ver o lado ruim, você vê os defeitos. Então, assim, tentar sempre ter isso em mente e bloquear, entendeu? Plínio, Acho que é mais ou menos por aí. e como é que fica dentro dessa sua rotina o tempo para saúde, lazer, família? Como é que você consegue conciliar? Mesmo porque você tem uma rotina corrida, Isabela, outra rotina também, se brincar, pior Residente? ainda. E para conciliar ali, às vezes é difícil, né? Mas sempre É. dá um jeito. Não, eu acho que existe alguns períodos na nossa formação que são muito sacrificados, né? Isso aí a gente tem que ter em mente, e é uma coisa que
o ideal era você estar sempre tentando fazer alguma coisa do ponto de vista físico, né? Eu acho que a atividade física sempre foi muito importante, eu sempre fui muito ligado ao esporte desde criança, sempre fiz esporte, tipo, acho que os dois esportes que me acompanharam aí desde os menos de 2 anos de idade até os 15, 16, foram natação e eu fiz karatê também, então assim, eu sempre fui muito ligado a esporte, sempre joguei futebol, etc. O que acontece? A partir do momento que a gente decide ir para essa área da medicina, que a gente está falando, vocês todos passaram por isso, ou estão passando por isso, fiz formação, residência, etc. É muito difícil conciliar na nossa rotina. Então, realmente, ano passado eu não conseguia fazer exercício. Eu consegui fazer exercício uma vez no final de semana, vamos dizer assim, a cada 15 dias, que era que eu estava livre. Então, eu ia correr, ia fazer alguma coisa. Mas é muito difícil você conciliar durante a formação, especificamente em alguns períodos, né? Alguns anos, especificamente os anos ímpares aí, vamos dizer assim, R1, R3. É quase impossível, cara. Mas assim, a gente tem que ter em mente de que quando passar essa fase a gente vai conseguir, porque o tempo realmente melhora. Isso aí não tem nenhuma dúvida, né? O tempo da gente melhora muito no sentido de você ter mais liberdade que você fazer com o seu tempo, e por mais que você trabalhe muito, você vai ter mais tempo. Então, assim, eu meio que tentei recuperar agora já nos anos pós-fellow essa parte da questão física. Fora isso, é sempre você ter algum hobby, né? Eu acho que para quem gosta de fazer alguma coisa, você tem que dedicar um tempo para você. Isso cada vez mais tá provado aí. A gente vê muito hoje em dia o pessoal trabalha com essa parte de preparação de prova, que é um ponto muito importante aqui. Essa questão da mentoria, de você ter o seu tempo reservado e tudo mais. Então, assim, eu sempre tirei um tempo para ler alguma coisa fora da medicina, que era uma coisa que eu gostava de fazer. E isso você consegue colocar dentro da sua rotina com um pouco mais de facilidade, né? Você pode ter um livro no tablet, alguma coisa, você abre tudo mais, espera numa cirurgia ou outro, ou num intervalo ou outro. Mas a gente sabe que durante a formação é bem difícil, né? Eu não sei o que vocês acham aí hoje em dia na residência, mas deve ser algo por aí. É o desafio da sobrevivência, né? E aqui, Plínio, a gente tá numa posição muito privilegiada aqui, que eu, Joca, Fuzeta, o Diogão, a gente pode perguntar exatamente o que a gente quiser para os nossos convidados, e são sempre convidados que a gente admira muito e tem uma Isso é bom trajetória demais. que inspira a gente. A gente está encaminhando para o final aqui da nossa conversa e a gente tem algumas tradições. A primeira delas é o seguinte: suponhamos que a gente tem um poder especial de uma máquina do tempo e você possa voltar lá na sua época do R5. O que o Plínio de hoje falaria pro Plínio lá do R5? O que você diria para ele? Plínio de hoje falaria pro Plínio do R5, rapaz, Difícil, hein? é difícil, mas eu acho que eu falaria para acreditar, entendeu? E continuar com o plano. Continua com o plano, trabalha, que as coisas vão acontecer e vai dar certo, porque durante o processo é difícil, né, cara? Você trabalhar ninguém sabe o que vai acontecer, então é você manter o plano, ter serenidade e, e continuar trabalhando. Acho que seria alguma coisa nessa linha. Legal, legal. E, bom, uma outra tradição que a gente sempre pede para o convidado aqui é indicar um próximo convidado. Dá um nome aí pra gente, Plinão. Então, eu acho que, como vocês são um podcast nacional aí, né? Recentemente fiquei sabendo que vocês estão batendo quase a SBU de número de inscritos. Então, eu acho assim que às vezes, talvez, ver um pouco a formação, um caminho um pouco diferente, que é quem acabou mesmo continuando na geral e foi na urologia geral, trabalhando na urologia geral e vendo outros trabalhando direto da residência, né? Para ter essa experiência, como é que foi e tudo mais. Então, assim, se fosse para indicar alguém, eu indicaria um colega meu de Fortaleza, para sair desse centro de São Paulo, né? Que a gente está muito aqui, às vezes, enfoca o eixo sul-sudeste. Eu indicaria um colega meu de Fortaleza, que foi um grande amigo meu de faculdade, padrinho de casamento, mas que também é um urologista, um grande urologista, cara, nota 10, gente boa demais, que é o Pedro Potter, Pedro Mota. Pedro Mota, Potter é o apelido, desculpa. Mas, assim, é um cara muito gente boa e, assim, para fazer um pouco desse caminho inverso, né? Que é quem optou mesmo por ficar onde fez a faculdade, fez uma formação de excelência lá,
e hoje é um grande profissional, mas que não precisou mudar, passar por todas essas mudanças, vamos dizer assim. Então, essa seria a minha indicação. Boa, achei fantástico aí a gente ir atrás desse outro perfil, né? Uma pessoa que já caiu pro mundão urológico já. Bom, como o Pedro disse, a gente está se caminhando para o fim. Eu queria que você deixasse aí suas redes sociais aí para a galera que está ouvindo a gente. Inclusive, já vou deixar um spoiler aqui. Tem um destaques lá no Instagram dele, sensacional, dos flashcards. Tá pronto, fresquinho, quentinho. E aí, como é que a gente pode acessar as suas redes aí, Plinião? Então, bom, eu queria primeiro agradecer a vocês aí pela oportunidade, eu acho muito legal. Eu já acompanhava há muito tempo o Papo de Uro do Instagram, né, da parte de publicação mesmo convencional, até a parte das curiosidades, eu sempre achava muito bacana. E não sabia tanto do podcast, depois que eu fiquei sabendo, eu procurei assistir alguns episódios, achei muito bacana, agradeço demais a oportunidade, principalmente o Joca aí que me convidou, mas foi muito bom rever o Fuzeta, o Pedro, e aí conhecer o Diogão aí, que é o homem da parte eletrônica aí, né, Diogão? Então é isso. Das redes sociais, cara, pode seguir no Instagram, é Dr. Plínio Pinto, e realmente eu, por um período, colocava os flashcards lá, até para me motivar a estudar e divulgar uma forma interessante de você aprender conteúdo. E é muito interessante que, na época que eu postava isso, eu meio que parei agora, talvez eu até volte. Sempre alguém respondia uma coisa falando sobre outra coisa. Então, assim, era muito legal porque você acabava aprendendo muito mais do que só o que você estava postando, digamos assim, né? Então, assim, é isso. Então, quem quiser seguir, segue lá. A gente vai conversando. E, cara, muito sucesso para vocês, viu? Muito bacana. Agradeço demais a oportunidade. A gente que agradece o puta bate-papo que a gente teve aqui. E isso de compartilhar o conhecimento e a gente aprender com isso é o que a gente tem vivido na pele ultimamente. E esse processo nosso aqui de participar desse projeto aqui tem sido muito legal. Então, queria deixar as portas abertas. Se quiser fazer algo em conjunto com a gente e tudo mais, sinta-se à vontade. Que é realmente muito satisfatório a gente compartilhar o conhecimento com ética e se divertindo, curtindo o processo. E acho que é isso que tem levado a gente chegar no patamar que a gente nem imaginou. E agora a gente nem consegue imaginar até onde a gente pode chegar. E essa segunda temporada do podcast, a gente está começando muito bem aí com a sua gravação. Agradecer aí por tudo que passou. Legal. Eu que agradeço. Que vocês quiserem aí, tô de portas abertas para trabalhar em conjunto. E também só mais uma coisa, quem quiser conhecer o AC Camargo, quiser algum de vocês, ou mesmo se vocês, algum dos ouvintes, né, que nos assistem ou nos ouvem, estão de portas abertas, isso para todo mundo, viu, pessoal? Graduação, residência de cirurgia geral, residência de urologia e até outras especialidades, né? Eu sei que tem vários outros residentes aí. O AC Camargo trabalha com basicamente todas as especialidades cirúrgicas, então a gente está de portas abertas para receber, basta mandar uma mensagem ou entrar no próprio site que vai ter todas as informações lá. Muito bom, viu, Plínio, saber isso aí. Aí é uma informação que fica divulgada para a galera. Eu conheci Plínio tem 15 dias no almoço, na hora que eu conversei com o cara, eu mandei logo para os meninos, conheci um cara aqui que é nossa cara e tem muita coisa para agregar e ele é o perfil que a gente precisa aqui para bater um papo. Aí foi na hora. Então foi certeira e realmente foi uma entrevista bem produtiva e você passou bastante informação, bastante coisa legal e realmente a galera vai ficar muito mais curioso ainda, interessado nessa parte da Uruonco e ainda mais de saber que o AC Camargo está de portas abertas, né? Então, muito obrigado, meu amigo. E agradecendo aí por nós todos aí, pelo Papo de Uro, agradecendo o Plínio por essa participação, aceitar o convite. Para quem não nos segue nas redes sociais, no Instagram, @Papo de Uro, no YouTube, também na plataforma do Spotify, @Papo de Urocast, siga a gente, deixa seu like lá, inscreve no canal que a gente vai estar postando mais conteúdo. E mais uma vez agradecendo o Plínio e a equipe toda aí. Um abraço, galera. Valeu demais. Abraço, meu amigo. Valeu, Grande abraço Plínio. e boa sorte aí nos objetivos. Valeu, a gente vai conversando, meu amigo. Sem dúvida.
Agora o Diogão já vai encerrar ali, agora sabadou, né?